aprendendo aqui a mexer aqui com essa tecnologia que eu amei do Quizzes, que você coloca as questões sobre o próprio livro, o tema do livro. Hoje é dia do Halloween e o Chapéu fala, é o máximo. E esse quiz, você pega o conteúdo do livro, coloca o arquivo dentro do aplicativo e ele gera as questões em forma de rápida, em forma de QR Code com game, e fica mais divertido, se torna divertido a aplicação do tema. Então, até a aula 14 nós falamos sobre realismo, Capitu, Desdemona, de Otelo, de Shakespeare, porque ela morreu, sim ou não, porque qual a relação o Capitu traiu ou não o Bentinho, a crônica de Júlia Lopes, sobre as mulheres, a esposa do troféu, que estão assim no TikTok, e fazendo essa relação, levando o aluno a esse tipo de raciocínio sobre a história das mulheres na literatura e atualmente. E da aula 15, 18, está estruturando um texto argumentativo dissertativo, trazendo aí os detalhes, né, as questões da produção desse texto, que dá para trabalhar. Eu estou trabalhando com eles na redação, e eu percebi que a aula 19 e 20 vai falar sobre o artigo das leis, e as seguintes aulas irá falar sobre batalha de rimas, Islã, hoje dia 30/10 de 2025, e a playlist literária, por exemplo, sobre o romantismo. Que música que você colocaria para marcar a literatura da época do romantismo? Que música que você colocaria para marcar o realismo ou o trovadorismo? E assim por diante. Então, como nós estamos na reta final e perto do provão, nós vamos sintetizando as aulas e focando no que é importante, né? O que pode causar dúvidas para os alunos, o que é inédito para os alunos, tá ok? Então, o artigo da lei eu acho que é importante saber interpretar, que é um texto normativo. O que é um inciso, por exemplo? O que é uma linha dentro do texto? O que é um parágrafo único dentro do texto? E a gente pautar essas informações. Vamos lá. Título por título. Dá nome aos bois, né? Dá nome aos bois. Eu sou um pouquinho, não enxergo, vou colocar aqui para enxergar melhor. Então vamos lá. Dentro de um texto, para eu conseguir ler um artigo da lei, um inciso significa detalhe e enumera partes de um artigo. O artigo é a unidade principal do texto legal que apresenta as normas gerais. E aí, no caso, ele vai dar o Estatuto da Juventude como exemplo da Constituição. O que é uma linha? Subdivide os incisos, organizando itens com letras. O parágrafo completa ou especifica o conteúdo do artigo. O parágrafo único é usado quando há apenas o parágrafo no artigo. Então, precisa dar nome aos bois, né? Eu pedi para eles responderem, que está na página 130 do livro, para eles escreverem para fixar essa informação. Aí nós temos aí a zeugma, uma figura de linguagem, que ela omite um verbo. Dentro de uma informação, uma mensagem, ela omite um verbo, mas você compreende a mensagem. Exemplo: para alguns a lei é rigor, para outros esperança. Ocorreu zeugma aí, onde na palavrinha, no verbo ser, porque para alguns a lei é rigor, para outros a lei é esperança, né? Então aqui ele substitui um termo, a zeugma. Ele substituiu a lei ele substituiu o termo, o verbo né? Esperança para um esperança, para outro é rigor. E omitindo, mesmo assim se fez entender a mensagem. Atenção. E a elipse? A elipse eu vou eliminar também. Eu não coloco uma expressão, mas eu consigo interpretar o texto. São duas figuras de linguagem, mas o foco aqui é a zeugma.
No caso da elipse, eu emiti um termo. Na mesa, garrafas vazias. Eu omiti o termo havia, existem. Mas nessa elipse eu consegui entender que em cima da mesa tem garrafas vazias, tá ok? Na zeugma eu omiti o verbo, mesmo assim eu me fiz entender. Aí nós temos aqui outra questão importante, que eu considero importante, que eu quero que eles estejam por dentro do assunto. Modalizadores discursivos. O que é um modalizador deôntica? Deôntica se refere à obrigação ou permissão em relação ao que é dito. E é esse que é predominante no artigo da lei, que é um texto normativo, ok? Modalizador afetivo ou avaliativo. Indica a reação emocional ou avaliação do falante sobre a proposição sem a relação com sua veracidade ou obrigação, para transmitir um juízo de valor. Exemplo, eu sinceramente não acredito mais nele. Recomendo que você escolha seu prato preferido. Tem um tom ali de avaliativo, afetivo, ok? Já a deôntica não. A deôntica já dá um tom de obrigatoriedade. Você deve estudar, tá ok? O que mais que eu quero aqui? Modalizador epistêmico. Modalizador epistêmico. O que significa isso? Deixa eu pegar aqui. No contexto, que significa o termo, né? Porque ele vê o modalizador epistêmico dentro do artigo da lei, Estatuto da Juventude. O que significa? Ele se refere à avaliação do valor de verdade de uma proposição, algo dito. E ele se divide em 3 tipos: asseverativos, quase asseverativos e delimitadores. Eu preciso saber quem é quem aqui. Eu preciso fazer esses exercícios. E aí eu coloco também no Google Classroom para ajudar. Então, o modalizador epistêmico asseverativo, o falante tem certeza de que a proposição é verdadeira. Mauro estava claramente abalado. Exemplo. No quase asseverativo, no modalizador epistêmico, o falante considera a proposição possível, provável. Provavelmente ele virá aula hoje. No delimitador, no modalizador epistêmico delimitador, estabelece limite sobre quando a proposição é verdadeira. Exemplo, a distribuição está matematicamente correta, mas injusta. E esses conceitos precisam estar bem esclarecidos e claros e bem definidos. Por isso a necessidade cognitiva da escrita do registro no caderno para visto, para confirmar o conceito. E aí nós fizemos um game, né, como eu iniciei a conversa, onde esse game, ele gera um relatório para mim de acertos sobre as mesmas questões do livro, sobre as leis, dos modalizadores epistêmicos e deônticos, sobre o que é uma linha, um parágrafo, um inciso, um texto normativo, né, de normas da lei, e vai aí focar na questão-chave do Estatuto da Juventude, que eu acredito que chegue aí nessa aula, para a prova do 4º bimestre. Mais um diário de bordo com a Prof. Mônica aqui no Dia das Bruxas, com meu chapeuzinho, que eu adoro, registrando aqui o dia. Até a próxima!